Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e muita gente está preocupada sobre os dividendos, sobre os fundos imobiliários. Todo mundo vai me perguntar sobre taxação de dividendos, taxa Selic subindo, se vai ser bom para os fundos imobiliários ou não. Então, gente, calma, fiquem tranquilos. Continua valendo a pena investir nos fundos imobiliários e eu vou te mostrar o porquê. Não estou tão preocupado assim com essa possível taxação de dividendos, mas tem muita novidade sobre esse assunto que eu vou deixar muito claro aqui de uma vez por todas para vocês, tá? E também falar sobre a taxa Selic, ok? Então já se inscreve aqui no canal, são 3 vídeos por semana. Meu nome é Ricardo Natali e seja bem-vindo ao time. Cara, todo mundo está falando sobre taxação de dividendos, né? E muita gente não está investindo na Bolsa de Valores, o que é completamente errado, né? Muita gente está deixando de investir esperando que venha essa taxação de dividendos e caia a cotação, o preço de tudo. Galera, não espere, tá? Eu acho que esse daí é um dos principais erros que você pode estar cometendo agora, tá? Por quê? Primeiro ponto, né? Essa discussão, esse debate sobre taxação de dividendos não é de hoje, já aconteceu muitas vezes, tá? Trouxe até algumas matérias aqui para compartilhar com vocês. Primeiro ponto, essa isenção nos dividendos foi feita em 1995, tá? A partir daí, alguns anos depois, cerca de 10, 15 anos depois, já começou-se então a discutir a volta dessa taxação dos dividendos, né? E eu vou compartilhar com vocês algumas notícias lá de 2004 mais ou menos, olha só. Aqui na Exame, né, a gente pode ver aqui a data, ó, 2/12 de 2014, tá? Manteiga, que era o ministro da Fazenda na época, nega ter proposto taxação de dividendos, e a gente viu que deu uma repercussão gigante, né, nos jornais na época, aqui ó, 2014 também, teve a Bolsa de Valores caindo aí 7% em apenas um dia por causa desse boato aí de taxação de dividendos, né? Então não é muito diferente do que a gente vê agora, tanto boato sobre isso. Então a gente já vê também, ó, 2016, Comissão da Câmara discute a volta da taxação dos dividendos. 2017, a mesma coisa acontecendo aqui, tá? Então esse é o primeiro ponto. Se você ficou esperando para investir, imagina, lá em 2014, você fala, eu não vou investir porque vai taxar os dividendos. Em 2016, não vou também porque eu vou esperar cair para depois eu comprar. Isso não existe, tá? Ninguém vai acertar esse time certo. A disciplina ou a constância, o hábito de poupar e investir todos os meses é que vai te fazer ganhar o jogo, tá? E eu fiz até algumas simulações para você ver isso na prática. Olha isso. Pensa comigo aqui, ó, 2014, né, que a gente viu a primeira notícia ali. Se você não tivesse investido em nenhum fundo imobiliário, você teria desperdiçado aí uma rentabilidade de 111,37%, tá? Isso eu tô falando da média dos fundos imobiliários, o IFIX, tá? Já pensou você deixar na mesa, desperdiçar uma rentabilidade de 111%? É isso que você faz quando você fica esperando a notícia perfeita no mercado para você investir, tá? Não dá para fazer assim. E nessa simulação aqui do IFIX, eu tô falando só de valorização da cota. Imagina só todos os dividendos que você não recebeu durante todo esse período. Fiz essa simulação para vocês também, tá? Eu peguei o KNR11 e a ITSA4, ou seja, um fundo imobiliário bem famoso e uma ação boa pagadora de dividendos também bem famosa. Se a gente puxar aí 10 anos com os dividendos, a Itaúsa, você teria aí um aumento no seu patrimônio de 316%. O KNRI, esse fundo imobiliário, você teria aí um acréscimo de 89,25%, tá? Então, não espere para investir. O melhor momento é agora. Mas ok, tem muita gente que investe em fundos imobiliários, por exemplo, que está muito preocupada com o aumento da taxa Selic, né? Que isso deixaria de ser interessante para os fundos imobiliários. Cara, isso é um erro gigantesco, tá? Porque a gente não deve comparar totalmente os fundos imobiliários com a taxa Selic, mas daqui a pouco eu te explico, eu mostro aqui na tela do meu computador, vai ser muito fácil você entender, porque eu ainda preciso falar algumas coisas sobre essa taxação dos dividendos, porque eu até acredito que vai acontecer mesmo em algum momento, não sei se vai ser agora, né, como a gente viu, essa questão política ela é muito complexa, mas a novidade que eu trago aqui é que é muito provável, ok, que exista uma contrapartida do governo se ele taxar os dividendos. Isso tanto para empresas quanto para fundos imobiliários, tá? Porque o que acontece? Eu vou colocar aqui na tela a notícia mais recente, mas até então a gente ventilava aí a hipótese de um aumento de 15%, né? Na verdade, retirar a isenção dos dividendos e colocar 15% de imposto de renda em cima desse ganho, tá? Isso tanto para ações quanto para fundos imobiliários. Até então, também se falava sobre uma certa contrapartida de diminuir alguns impostos das empresas, e aí diminuindo esses impostos das empresas, elas teriam um pouco mais de lucro, então o dividendo
que ela pagaria. Mesmo esse dividendo, esse investidor pessoa física tendo que pagar o imposto de renda, como esse dividendo seria mais alto, o ganho não faria tanta diferença, né? Continuaria um ganho real aí da mesma magnitude, aí do mesmo preço para o investidor, tá? Então essa já era a primeira contrapartida que vinha sendo ventilada. Mas para os fundos imobiliários não teria essa contrapartida, tá? Então os investidores de fundos imobiliários estavam muito mais preocupados com essa taxação dos dividendos. Mas agora parece que está se desenhando aí uma nova proposta e a gente já tem um primeiro desenho aqui do que pode acontecer. Olha só, essa notícia quentinha, tá? Pode ser que aumente para 20%, então, né? A tributação sobre o ganho nos dividendos, 20% e não mais 15%. A princípio parece ser algo ruim, mas olha só essa parte. A tributação dos lucros e dividendos, então, terá uma isenção, uma faixa de isenção de até 20 mil reais por mês. Pô, se acontecer isso daqui, acabou o problema aí de 90% dos investidores aqui da Bolsa. Imagina, se você ganhar um dividendo até 20 mil reais no mês, não ter que pagar imposto, poxa, aí tá tranquilo, né? Porque se você recebe 20 mil reais de dividendo, é provável que você tenha, sei lá, um patrimônio aí de mais de 2 milhões de reais investidos, né? Então vai pegar uma fatia bem pequena. E a outra notícia também tá aqui no site da Infomoney, dizendo que é um programa tributário como se fosse um Delta Zero, não vai ter aumento de imposto, tá? É uma fonte aqui do governo, do setor da economia, que não foi revelada aqui pela matéria, mas está muito claro que a ideia não é aumentar a carga tributária, pelo menos é o que a gente está vendo aqui. Tudo pode mudar, tudo pode acontecer, mas provável que aconteça alguma contrapartida, que tenha sim, pelo menos essa é a minha opinião, né, que em algum momento vai acontecer, né, essa taxação dos dividendos, mas ou vai acontecer com alguma contrapartida, ou, na pior das hipóteses, pessoal, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Investir, por exemplo, em fundos imobiliários vai continuar sendo interessante, mesmo se você tiver essa tributação aí de 15%, por exemplo, ou acho que 20% sem contrapartida não vai acontecer. Mas mesmo no pior dos cenários, se aumentar uma tributação aí em cima dos ganhos, sei lá, um fundo imobiliário que pagava 7% ao ano de dividendos, vai pagar 6, alguma coisinha, entende? Continuará sendo interessante investir nesse tipo de ativo, nesse tipo de investimento, porque você está sendo um pouquinho dono de uma cesta de imóveis, né? Os imóveis já se provaram contra o tempo. E eu vou te mostrar na sequência o quanto isso é poderoso. Sabe por quê? Investir em imóveis te protege da inflação. Sabe que a inflação está super alta? 30% IGPM, 8% IPCA? Os fundos imobiliários te protegem quanto a isso. Então, coloca isso na sua cabeça também. Invista agora, não deixe para amanhã, e os fundos imobiliários, as ações de dividendos continuarão sendo interessantes, independente dessa questão tributária que está sendo negociada lá no Congresso. Então eu estou bem tranquilo, acho que é até uma oportunidade de comprar barato. Se a gente olhar os fundos imobiliários aí na média, está praticamente o preço de um ano atrás, tá? Então para quem pensa em dividendos, é legal o preço não disparar, ok? Porque aí você consegue continuar comprando barato, tá? E por que eu falo tanto sobre essa questão da inflação, tá? Muita gente tem falado assim, olha, a taxa Selic subindo, sei lá, para 6% ao ano, os dividendos dos fundos imobiliários, se eles tiverem 6%, aí não vale a pena investir em fundos imobiliários. Eu acho que isso é um erro bem grande, tá? Por quê? O certo seria comparar os fundos imobiliários com a inflação e não apenas com a taxa Selic, tá? São indicadores diferentes. É óbvio que muita coisa anda junto, mas eu vou te mostrar agora por que você tem que pensar em fundos imobiliários com a inflação, com IPCA, IGPM, por exemplo, e não simplesmente com a Selic, tá? Até porque, se a gente for desenhar de uma maneira bem simples, se você investe num ativo de renda fixa, sei lá, vamos simular 6%, é 6% que você vai ganhar. Tá? Aqui nos dividendos, você tem uma dupla possibilidade, porque é variável. Tem os 6% dos dividendos, mas tem a valorização da cota ou desvalorização. Tá? Renda fixa é mais seguro. Agora, a renda variável, ela pode ir para cima ou para baixo. Mesmo que pague a mesma quantidade de dividendos, a gente não pode colocar tudo na mesma caixinha de comparação, tá? Porque aqui tem o variável. Mas agora eu vou te mostrar, então, o poder dos fundos imobiliários contra a inflação. Olha só, vou pegar aqui mais uma vez o KNRI como exemplo, porque ele é o maior fundo da Bolsa Brasileira. Olha que interessante, hein? Como tá barato. O valor patrimonial dele é 156. Aqui no último relatório a gente vê que a cotação está 143, tá? Já falei em outros vídeos, vou até deixar aqui em cima como que eu faço essa comparação aí do preço sobre valor
patrimonial, tá? Mas aqui eu não quero mostrar isso, eu quero mostrar esse gráfico aqui, ó, que é o reajuste dos aluguéis, tá? O que acontece? Um imóvel, um fundo imobiliário, tem imóveis e tem inquilinos, né? Pessoas que alugam esses imóveis. E isso é feito através de contratos. E esses contratos são reajustados. Reajustados por onde? Pelos índices de inflação. Olha só, nesse fundo imobiliário aqui, 43,94% é pelo IPCA e 56% é pelo IGPM. Então vou até colocar aqui para vocês verem quais são esses imóveis, tá? Metade são escritórios e metade são galpões de logística, né? Que esse fundo aqui ele é híbrido. Então pensa, todo momento que tiver um novo contrato, ou passar um ano, passar o prazo certo, vai ter um reajuste. Olha só, então aqui o cronograma da revisão desses contratos: 11% em 2001, 11% em 2021, 12% em 2022 e assim por diante. Quer dizer que em todos esses momentos o fundo imobiliário e o seu inquilino eles vão fazer uma revisão desse contrato e aumentar o preço da inflação no período. Entende? A revisão, ele é reajustado. Então, se a gente vê um pagamento de um fundo imobiliário, ele tende sempre a seguir esses índices de inflação, ok? Então, olha que importante isso, tá? Se você simplesmente olhar lá na Bolsa de Valores, Selic de um lado e dividendos de fundos imobiliários do outro, não faz tanto sentido. Por quê? Esse dividendo aqui do fundo imobiliário, ele vai seguir a inflação, tá? Ele provavelmente será reajustado pela inflação como? Com os reajustes dos aluguéis, tá? Vou colocar outro gráfico aí para você entender, que é esse daqui, ó. A NTN-B 2030, que é essa partezinha preta aqui, isso aqui quer dizer que é o prêmio que um título como o Tesouro Direto, por exemplo, ele te paga, é a inflação, seria o IPCA, mais um valor pré-acordado, que fica aqui hoje na casa desses 4%. Tá? E aí a média dos fundos imobiliários nesses últimos tempos está quase na casa dos 7 ou 8%. Vamos arredondar aqui para 8%. Então, se esse fundo imobiliário ele tem o reajuste da inflação e ele está dando 8%, praticamente a gente pode dizer que seria inflação mais 8%. Sendo que essa NTN-B, né, que seria um título do Tesouro IPCA, paga 4% mais a inflação, ok? Por isso que não faz sentido, na minha opinião, você comparar os fundos imobiliários com a Selic. O certo seria você comparar com os índices de inflação. E se a gente pegar esse histórico, então, a gente está num momento muito bom para os fundos imobiliários, porque eles têm um dividendo alto, né? Porque a cotação está baixa e a inflação está subindo. Tá? Então, as revisionais, né, a revisão desses contratos tende a aumentar um pouquinho o ganho dos fundos imobiliários. Então, vale muito a pena investir em dividendos, investir em fundos imobiliários, diversificar sua carteira a partir de agora. E se você que chegou aqui até o final desse vídeo quer saber as melhores opções em fundos imobiliários para você investir, eu vou deixar o link aqui na descrição que tem as recomendações da carteira do João Freitas, tá? Que é um analista que ele vai conseguir fazer tudo aquilo que eu não posso, que é recomendar os ativos, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Com certeza vale a pena investir, diversificar sua carteira. Esse vídeo aqui, ele é importantíssimo, tá? Então já compartilha com seus amigos e deixe comentário aqui, tudo que você escreve aqui nos comentários pode servir para eu produzir novos conteúdos para vocês, ok? Meu nome é Ricardo Natali e seja bem-vindo ao time.